A NCA11, o Fiagro da Quineia. Segundo a gestão, a carteira do fundo permanece saudável e sem casos de inadimplência. Pois é, no relatório passado comentávamos que também estava tudo tranquilo com o intocável da Quineia, né? Porém, contudo, parece que nem tudo é como a gestão tem como comentado aí, né? Nem tudo são flores e há problemas à vista do fundo. Vamos ler o relatório de outubro de 2024 e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Pois é, o fundo tem um patrimônio aí de 2 bilhões e 200, tem aí 70 mil cotistas, distribuiu no último mês R$ 1,02 por cota, tem aí a cota patrimonial a R$ 102,44, a mercado a R$ 93,38. No dia que eu estou gravando aqui com vocês, a cota deu uma mergulhada, né? O mercado, ao que parece, já está precificando aí o fundo. Ele chegou cotado a R$ 89,60. Vamos verificar aí tudo o que acontece com este fundo, né? Ele tem uma liquidez média diária muito boa, de 5 milhões e 240 mil. Tem aí a carteira, parte em CDI e outra parte em IPCA. Já comentamos isso no vídeo passado. A gestão reforça aqui que o fundo permanece saudável e sem casos de inadimplência. Sim, porém temos riscos à vista, riscos inclusive de calote, e vamos verificar aí como isso se dá neste fundo, né? Segundo o fundo, a posição dele ao final de outubro tem um patrimônio de 93,2% em ativos-alvo, né? 5,1% em LCI e 5,8% em instrumentos de caixa. A parcela de CRAs investida em IPCA, segundo a gestão, corresponde a 33,2% do patrimônio do fundo, né, com a remuneração média aí de IPCA mais 8,24% ao ano. Já o montante investido em CRAs em CDI corresponde a 44,6% do patrimônio, com uma remuneração média aí de CDI mais 4,25%. O Fiagro também investe em FDIC, tá, no montante correspondente a 15,4% do patrimônio líquido. O fundo iniciou as operações aí em outubro de 2021. Tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano e não há taxa de performance. Tem aqui algumas informações gerais que já comentávamos no vídeo passado. O fundo comenta aqui que realizou pequenas aquisições no mercado secundário, totalizando aí 11 milhões e 200 mil de posições que ele já tinha na carteira, né, mais representativas aí pelo CRA da Armac. Segundo o fundo, seguimos uma maior posição aí em caixa LCI, considerando o mercado macroeconômico desafiador, né? Praticamente o fundo foi pego no contrapé aí com a alta da Selic e, dado o tamanho dele, né, não é possível fazer essa modificação tão fácil, por isso que a gestão prefere manter uma posição um pouco maior em caixa vinculada aí ao LCI. Segundo o fundo, continuamos com o objetivo de aumento da diversificação setorial. No vídeo passado comentávamos que era importante ele reduzir umas exposições, né, que eram consideráveis, e nesse vídeo parece que houve uma pequena redução de exposição com a maior pulverização, mas vamos verificar aí como está a saúde de impacto, né, financeira do fundo. O fundo distribuiu, como comentávamos, R$ 1,02 por cota, sendo que ele tem aí correspondente a um retorno de 108% do DI. Tem operações compromissadas também lastreadas em CRIs, tá? E a exposição atual neste veículo de passivo financeiro corresponde a 4,1% do PL, praticamente dentro daquilo que já estava quando comentávamos no relatório de setembro, né? Segundo o fundo, tem uma liquidez aí mensal de 120 milhões, diária de 5,24 milhões, está aí em linha. Produziu neste mês um resultado líquido de 22 milhões e 600, com um resultado de R$ 1,04 por cota, né? Um pouco inferior ao mês passado. No mês passado ele produziu 1,16. Neste mês ele produziu 1,04, distribuiu 1,2, segurou aí 2 centavos de reserva, tendo uma reserva total aí de 32 centavos por cota, né? Segundo o fundo, foi pego aí no cenário macroeconômico com o aumento da Selic para 11,75%. Esse cenário tem sido desafiador para todos os fundos, né? Os fundos de tijolo têm sofrido bastante, os de papel também tem sofrido, não é diferente, né? Está aí o rendimento mensal dele, que foi de R$ 1,04 total, distribuiu 1,2, fazendo um ADI de 0,93. Na tabela de sensibilidade, pessoal, a 93,50 hoje no mercado, ela sai aí a 7,92 de spread, tá? Mas, vamos verificar aqui, hoje ela está cotada a R$ 94,51. Deu uma leve subida, né? Comentávamos que chegou a R$ 89,60, produzindo aí um spread um pouco maior, o que é excelente oportunidade aí para quem quer entrar no fundo, né? O fundo, pessoal, ele tem algumas concentrações na Tecnomil aqui, praticamente 9% da carteira é voltada para esta empresa aqui, para os CRAs emitidos por ela e tendo aí a Virgo, né, como emissora. Mas, pessoal, é este CRA aqui, ó, da Superfírio, que apresenta aí problemas à vista, né, como comentávamos no início do vídeo. Ele representa praticamente 2,8% da carteira, tem um saldo aí de praticamente 66 milhões, o que é considerável, e segundo o fundo,
teve uma situação aí de Assembleia Geral, né? O segundo fundo comenta aí que foi realizada uma Assembleia Geral, uma AGT, para deliberar sobre a concessão de um waiver em relação ao descumprimento de covenants financeiro pela devedora, a devedora Superfrio, né? Em virtude de um desempenho operacional abaixo do esperado no ano de 2024. Acessando o link disponível pelo fundo, é possível verificar aqui, ó, o ativo emitido tem aí como um agente fiduciante a Oliveira Trust. Clicando naquele link disponível no relatório, temos aqui que o emissor desse CRA é a Eco Securitizadora, né? Ela quem fez a emissão do CRA pela Superfrio, né? Ela fez toda a operação. Embora haja aí um total de um volume de 70 milhões, né? Como comentávamos lá, praticamente 66 milhões, né? Isso no relatório. Vamos ver aqui. Isso, ó, 66 milhões e 500. Aqui no site, a operação total aí é de 70 milhões. Tá? Segundo o que consta dos documentos, a empresa Superfrio aqui, ela descumpriu uns covenants verificados aqui. Ó. Ela não se enquadrou porque a dívida líquida versus o resultado bruto dela aqui antes de tributos e impostos, né, que é o EBITDA, está em 5,16 vezes, sendo o limite total aí de 3,5 vezes, né? E o EBITDA pelas despesas líquidas também está em 1,53, né? E deve ser maior ou igual a 2%. Esses covenants foi verificado e aí houve o chamamento da Assembleia, né, pessoal? Aí, ó, um descumprimento, porque a alavancagem da Superfrio segue alta, né? Ela praticamente acima de 125%, chegou aí a apurar a 184% de alavancagem no CRA, dado todo o valor circulado aí pela empresa, o que é acender um alerta laranja aí por parte do agente fiduciante e do emissor do CRA, né? Segundo o fundo, a operação conta, pessoal, aqui ó, com aval, né, da Superfrio. São 3 empresas, né? A Superfrio e tem uma outra empresa coligada dela lá de Brasília, né, uma transportadora. Em relação a essa transportadora, a Superfrio emitiu a avalista, né, ela se tornou avalista. Tem um contrato de cessão aqui ó, da devedora em relação aos aluguéis, tá? A Superfrio, pessoal, pelo que eu pude pesquisar aqui, é uma empresa que trabalha no setor de logística refrigerada. Ela presta serviços de armazenamento de alimentos refrigerados aí para grandes empresas, grandes marcas. E ela tem diversos imóveis espalhados pelo Brasil, diversos galpões, né? Dos quais ela aloca praticamente grande parte deles às grandes empresas, principalmente aí do setor alimentício. E desses contratos, a Superfrio aí, ela assinou aí com a securitizadora uma cessão fiduciária desses contratos, né? Basicamente, cedendo três contratos. Vamos verificar aqui se conseguimos identificar. Isso aqui, ó. Os direitos creditórios nos 3 contratos para essa empresa OESA, Comércio de Representações, e 2 contratos para a Aurora, né? Sendo o primeiro aqui de 23 milhões, o primeiro para a Aurora de 7 milhões e 800 e o último aqui totalizando 65 milhões. Esses contratos foram dados em garantia na cessão fiduciária, né? Além desses contratos, né, tem o aval, como comentamos, a cessão fiduciária e a alienação fiduciária de imóveis, está também aqui, ó, se não me engano, ó, o primeiro imóvel localizado lá em Marília, o segundo imóvel lá em Garuva, em Santa Catarina, e o terceiro imóvel lá em Cambé, no Paraná. Estes 3 contratos aqui, além dos contratos, também foram cedidos estes imóveis em garantia da operação. Então, em caso de inadimplemento por parte da Superfrio, a emissora aqui do CRA ela pode executar estas garantias, tá? É importante tê-las, são interessantes, são imóveis. Esses imóveis poderão ser retomados aí em caso de vencimento antecipado do CRA. Mas não deixa de ser uma operação estressante, né? E que isso se converte em risco para o KNCA. Né? Tá aqui os índices de mínimos de garantia estão com um percentual aí bem altos, né? Por parte da Superfrio. Tem esses direitos creditórios, né, que foram cedidos em relação aos aluguéis dos galpões. Tem também o aval, né? A garantia aí dos imóveis. Mas se isso não for o suficiente, a emitente aí do CRA ela pode executar, né? No caso aí é a Eco, né? Securitizadora. Ela pode executar esses contratos e, consequentemente, devolver aí liquidar a operação junto ao KNCA. Então, pessoal, bora ficar de olho porque há um risco considerável, tá, dessa operação não se verificar. E o pior, pessoal, de toda essa situação, ao que parece, o KNCA ainda não adotou aquela política de provisão de perdas, né? As famosas PDDs. Nos bancos, eles já realizam essas PDDs durante o pagamento aí dos dividendos, dos resultados. Ele recolhe parte desses resultados e deixam eles separados em caso de eventual perda, né? Para repor. Deixam em caixa esse valor para poder repor eventual calote.
não parece que é o que está acontecendo nos fundos imobiliários, né? Os gestores aí praticamente deixam tudo da deriva, né? O CRAI, no caso da Superfrio, já está mostrando sinais de risco, de perigo de calote, mas não há aqui no relatório nenhuma informação referente a PDD, quer dizer, isso não foi realizado, né? O que acontece? Em caso de calote, pessoal, com certeza os dividendos serão reduzidos consideravelmente, né? Se considerarmos aí que a operação é praticamente 3% do valor total da carteira, reduzimos aí então 3% do valor dos dividendos, né? De repente perde 2, 3 centavos por distribuição, se isso for num longo prazo. Mas se de repente precisar fazer de curto prazo, né, de repente aí pode chegar aí até 50% do valor distribuído, né? Se considerar todo o montante pelo valor das cotas. Para cobrir esses 66 milhões aqui, né, terá que fazer uma redução em 2 distribuições, por exemplo, em 2 dividendos mensais. E isso é um pouco grave, né, pessoal? O pessoal da indústria de fundos imobiliários deve prestar atenção nisso, porque é uma prática que deve ser adotada, né, a PDD. Já verifica ali com antecedência os riscos envolvidos na operação e já faz a reserva de valor para que não haja nenhuma surpresa para o cotista, que é o verdadeiro dono do fundo imobiliário, né? Mas bora ficar de olho porque o mercado de fiagros em si já está bastante desafiador, né? O mercado de fundos imobiliários já está desafiador, mas o de fiagros está numa situação um pouco mais grave, com diversas notícias aí de risco, de calote. A gestão continua mantendo aqui a palavra de que o fundo continua sem riscos de inadimplência, mas lendo o relatório não é bem assim, né? Há uma possibilidade aí de risco e calote de um dos CRAs, o que é muito grave. Perfeito, pessoal? Pessoal, bora ficar de olho e vamos ver o que se sucede aí nos próximos relatórios, né? Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe nosso vídeo, comente aí embaixo o que você está achando da situação dos fiagros, especialmente aí do KNCA11. Perfeito? Por hoje é somente isso e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.